retomada de alguns programas sociais, seja a tomada de decisão, sobre, por exemplo, sobre uma verdadeira bomba fiscal, um contencioso federativo gravíssimo que a gente tinha, né? Ainda temos, que herdamos, né, de decisões sobre o tema do ICMS no período pré-eleitoral, como desarmar isso, como construir no diálogo uma proposta de compensação disso, né? Seja o debate rico da reforma tributária, que nós conseguimos avançar na Câmara e agora está no Senado. Então, acho que uma segunda dimensão é também a gente poder aproveitar o dia de hoje. Foi feito isso um pouco no espaço na Fundação Getúlio Vargas, né, no primeiro encontro, também no primeiro semestre, e preparatório para o Conselho da Federação. Não é um freio de arrumação, mas uma medida de temperatura, né, do quanto que nós que somos tão comprometidos, né, em reconstruir essa pactuação federativa, e que pelo próprio esforço, pela corrida, né, esforço de união e reconstrução do país, já tomamos um conjunto de medidas, o quanto que essas medidas estão sendo construídas e desenvolvidas, respeitando, e mais do que respeitando, né, fortalecendo o conjunto da Federação Brasileira, à medida que constrói um encontro das agendas, né, sejam de demandas dos entes municipais, estaduais, seja de iniciativas do governo. Então, para nós é importante também, né, essa é uma segunda dimensão desse diálogo de hoje e de preparação para o Conselho da Federação. Eu acho, Gabas, Perry, Gilmar, Eduardo, acho que o André, a instalação do Conselho da Federação vai ter naquele dia uma certa medida de temperatura, né? E para nós é importante, porque estamos começando o governo, então é um momento bom para que medir essa temperatura e pensar, opa, tem que alguma coisa corrigir, que rumos a corrigir, né? E a terceira dimensão tem a ver com a compreensão de todos nós dos desafios enormes que nós temos, né? Dessa federação tão inconclusa, tão assimétrica, né? Um país tão desigual, com tantos desafios, né? E ao mesmo tempo um Brasil que volta a ter um protagonismo internacional, volta a ter ações importantes no campo da cooperação internacional, tem uma agenda internacional intensa, puxada pela presença do presidente da República, né? O presidente, eu estava tratando com ele agora de manhã cedo, temos que tomar algumas decisões hoje, porque domingo você já está indo, né? Vai ficar uma semana toda fora com agenda importante, né? Dos BRICS, uma agenda importante da CPLP, da retomada da cooperação Brasil com o continente africano, né? Volta, logo depois já tem o G20, né? Logo depois o Brasil assume a presença do Mercosul, logo depois o Brasil prepara, são mais de 140 eventos do G20 no próximo ano, depois a preparação da COP, né? A retomada do fortalecimento da integração regional no âmbito do Mercosul. É uma agenda internacional intensa e nós sabemos, nós aprendemos isso com o professor Vicente Trevas, né? A gente não fortalece essa agenda internacional sem envolver, para além da diplomacia, os atores políticos, os atores econômicos, os atores sociais, né? E a gente não pensa em ator político no Brasil sem pensar os entes da federação, né? Então, essa é uma terceira dimensão dessa nossa conversa, né? De saber que nós temos desafios enormes para essa federação tão inconclusa e que nós queremos enfrentá-los diante de um governo que está disposto a reiniciar um ciclo de fortalecimento da Federação Brasileira, de pensar novas instâncias de diálogo, fortalecê-las, e vai fazer isso dentro de um protagonismo internacional que nós queremos exercer e que nós achamos que só é possível exercê-lo de forma sustentável se exercermos juntos com os atores econômicos, socioculturais e com os atores políticos, pensando fundamentalmente os governos estaduais, municipais, além do próprio Parlamento e do Congresso Nacional. Então, nós temos uma grande expectativa do que possa ter de preparação para a instalação do Conselho da Federação, sabendo que o ato do Conselho da Federação, né, vai acontecer num momento político importante de afirmação dessa instância, né, em algumas questões críticas. Nós estamos vivendo hoje
o Perry, o Gilmar, o Eduardo, né, as entidades municipalistas, seja as 3 nacionais, a Confederação Nacional dos Municípios, a AMEM, a Federação de Prefeitos Estaduais, nós estamos fazendo esse seminário hoje, numa semana que os prefeitos tomaram conta aqui de Brasília, né, muito preocupados, com razão, com a queda de arrecadação, com o impacto que isso tem para as políticas públicas, com o dia a dia, né. Tem todo o debate da compensação, que a gente já construiu um acordo do ICMS, que está lá no Congresso Nacional, tem que pressionar a aprovação no Congresso Nacional para votar o mais rápido possível esse PLP, né? Tem o debate acalorado da reforma tributária que está no Senado. Então, sabendo que a gente vai instalar um conselho, que vai ser um momento político importante, na nossa opinião, ele deve sinalizar para uma agenda que seja de médio e de longo prazo, mas ao mesmo tempo sabemos que ele vai ser instalado num momento onde algumas questões que impactam muito na vida do dia a dia do governo municipal, do governo estadual, estão acontecendo no nosso país. Então, queria saudar a cada um e cada uma, agradecer mais uma vez a dedicação de vocês, contem conosco, né? Tenham convicção de que esse governo, o presidente da República, seus ministros e ministras, em especial aqui o Ministério das Relações Institucionais, tem plena convicção de que boa parte dos nossos desafios no projeto de desenvolvimento do nosso país passam pelos desafios de fortalecer essa nossa federação ainda inconclusa, tão assimétrica, tão desigual, tão frágil. A gente viu, né, o quanto que governos federais que queiram apostar no conflito federativo ao invés da pactuação federativa podem fazer estragos na nossa federação. Então, muito obrigado.